Olha, eu sempre assim, acho que foi uma bênção, né? Porque eu trabalhava na Ceilândia como assistente social, como administradora regional. Brasília não votava, e foi quando foi criado a lei para fazer a nova Constituição do Brasil, o Distrito Federal e os cinco territórios não votavam, não tinham representação. Então, fizeram então que o Distrito Federal, uma lei, e os territórios de elegerem 3 senadores e 8 deputados federais para participar da nova Constituição. Então, teve aquele processo bonito de fazer era a primeira eleição de Brasília, né? E fazer o cadastramento dos eleitores. E eles começaram por Ceilândia. E eu tive, assim, a felicidade de ter o título 0001 da primeira eleição de Brasília. É até hoje? O título ainda é essa numeração? Não? Eu não sei, né? Mas eu tenho o título. Porque eles começaram a fazer o recadastramento para a primeira eleição pela Ceilândia. Então, teve até uma festa, né, uma coisa assim, e eu tive esse privilégio de ter o título número 1. E fui eleita, né, basicamente assim, por uma maioria da Ceilândia, porque eu tinha passado 16 anos lá, e foi assim, você imagina uma pessoa que nunca havia votado, né? Aí tive assim, a visita ainda em Ceilândia do Marco Maciel e do governador de Minas, quem era o governador de Minas? Aureliano Chaves. E o Osório Adriano, nos convidando para fundar o PFL. Eu não sabia, né, assim, imagina, fundar o PFL, o partido. Então foi assim um momento de aprender politicamente, eleitoralmente, né, como era o processo. Então fizemos, né, fundamos o PFL, e depois era o governador José Aparecido, que foi o governador que coordenou toda a montagem da primeira eleição de Brasília, e eu saí candidata a deputada federal. E então saímos, fomos eleitas 2 mulheres, a Márcia Kubitschek e eu, né? E os outros, os 7. Nossa, foram muitos, mas muitos mesmo. Primeiro, porque de 532 parlamentares, se não me falha a memória, e só 26 mulheres. E tinha, assim, era um grupo muito heterogêneo, porque você tinha 2 filhas de ex-presidentes da República, a Márcia Kubitschek e a Tutu Quadros, filha do Jânio Quadros. Tinham outras que eram esposas de governadores, Rita Camata, a Vilma Maia, a Lúcia da Paraíba. Então tinha, assim, já eram pessoas acostumadas, né, a viver politicamente. E tinha também aquelas, assim, as grandes estrelas, né, como, assim, Ana Maria Hatz, do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, né? Então era assim, era muito heterogêneo o grupo. Lídice da Mata, e até era engraçado porque a Lídice, ela usava saia comprida, o cabelo bem black power, assim, e o pessoal, assim, era uma figura muito, assim, muito fotografada pela forma, assim, como ela se apresentava, mas era o Brasil, né? Era a mulher brasileira.
fizemos, a primeira coisa que nós fizemos foi criar o lobby do Batum. Foi uma reunião histórica em que nós combinamos que, independente de partidos, independente de ideologias, independente de religião ou de cultura, né? Culturalmente, você tinha o Rio de Janeiro, São Paulo, você tinha o Acre, Rondônia, as diferenças da história de vida de cada uma, que nós iríamos agir integradas. E até parece piada, mas a primeira coisa que nós fizemos juntas foi pedir uma reunião ao doutor Ulisses para fazer um banheiro feminino lá no plenário. Porque o Oscar Niemeyer esqueceu, né? Só fez um banheiro masculino. E que é muita história. E foi atendido. Foi, claro. Fizemos até a inauguração. O Ulisses riu, porque nem ele sabia que não havia um banheiro feminino no plenário, né? E ele disse, mas gente, o Oscar Niemeyer, como é que ele pisou na bola assim? E foi muito interessante. E teve muita piada também. Vocês não querem igualdade de, né, serem iguais aos homens, vocês têm que fazer xixi de pé, não sei o quê. Essa coisa toda de brasileiro mesmo, né, que gosta de fazer piada. Foram várias. Primeiro que a gente... no começo, eles pensavam que a gente só ia trabalhar nas questões das mulheres, dos direitos das mulheres. E não foi. Nós trabalhamos em todo o texto da Constituição brasileira. Agora, claro, dando uma conotação assim, especial às mulheres, né? E foi muito bonita assim, a participação das mulheres, porque tinha assim, as reivindicações de mulheres empresárias do Brasil, das pescadoras, das que trabalhavam no recolhimento de sal no Nordeste, de professores, de médicas, né? Assim, então, nós fomos assim, as captadoras de sonhos das mulheres do Brasil. Mas não ficamos só nisso, como eu estou te dizendo, a gente trabalhou em toda a lei. Isso aí foi assim, eu acho que foi assim, o carro-chefe, né, de dizer homens e mulheres são iguais perante a lei. E isso deu um abalo muito grande, porque, né, por exemplo, a nossa lei era muito discriminatória, né? Você não poderia ser chefe de família, eu me lembro que uma das leis, das emendas que eu apresentei, era que as mulheres poderiam ser as portadoras da escritura e do lote. Por que isso? Porque eu tinha vivido na Ceilândia, quando nós distribuímos lotes, a briga que foi, principalmente das pessoas que não eram casadas, de colocar em nome do marido. E o que assim, tinha muito, era que eles, às vezes, eles se largavam, né? E as mulheres ficavam com as crianças. E era um desespero. Então, pela minha experiência, que eu vivi os conflitos, né, na Ceilândia, dos maridos chegassem, aconteceu, eles puxando o cabelo da mulher para poder trocar o nome, para colocar o nome dele e tal.
Então, isso foi, assim, foi uma coisa muito interessante, deu muita, como que fala assim, deu muita repercussão assim, no Brasil todo, e até hoje, né, as mulheres que não são que não são casados, né, elas têm o direito de ter não só a chefia da família, como também ter o terreno em seu nome. Né? Então foram assim muitas conquistas. Depois nós trabalhamos muito no Estatuto da Criança e do Adolescente, a defesa do consumidor, que era uma coisa que falava muito a necessidade do país, né? Porque você vê a defesa do consumidor, nunca passava assim, você não tinha uma porta para que bater num caso né, de problema. Então, foi assim, foi muito, eu falo mesmo, foi uma bênção, um aprendizado e uma oportunidade única, né, de você sair lá da Ceilândia, né, para poder ajudar a escrever a Constituição do Brasil. Que eu tenho assim, hoje eu fico triste de ver o tanto de emendas, fico triste de ver que muitos artigos não são respeitados, e me lembro muito assim da figura do Dr. Ulisses coordenando o país ali naquele plenário. Né? Hoje, quando eu vejo, às vezes, as brigas no Congresso, sair na paulada ali, eu falo, meu Deus, eu imagino o doutor Ulisses. Ah, tem. Você sabe por quê? Porque o mundo, né, o mundo vai se modernizando. Por exemplo, na época que nós fizemos a Constituição, não existia redes sociais. Né? Você imagina o avanço que houve, né, de lá para cá. Então, e muitas coisas vêm aparecendo no correr da vida. Né? As mulheres assim, tiveram um certo empoderamento, não é total, né? Porque nós temos ainda mulheres que têm o mesmo curso, a mesma profissão, né? E ganham menos do que os homens. Então, isso aí, eu acho que é um processo que vai, com o tempo, né? As conquistas vão sendo obtidas. Mas tem muita coisa ainda a ser, né? Não tá 100%. Olha, sim, à medida em que nós, né, desde da Constituição, nós obtivemos o direito de escolher o presidente da República. Eu acho que foi, né, do cidadão votar, foi assim, um avanço muito grande. Agora, no correr, né, do tempo, eu vou focar um pouco nos dias atuais. A gente vê um país literalmente dividido. Uma impaciência, assim, aquilo que a gente assim, constrói na memória e na vontade, né, assim, da gente ter um país como o Brasil, um povo brasileiro como a gente tem, e hoje praticamente você tem um país literalmente dividido. Então eu acho isso triste, e eu não sei assim o que daqui para frente o que vai acontecer, porque tem né, assim, são dois grupos que, né, essa coisa toda que nós estamos assistindo aí pela imprensa, né? É uma falta assim, de compreensão do que é a democracia. Porque você tem que respeitar o direito do outro, o que o outro pensa. Não mudou a questão de partidos, né? Porque desde a Constituinte você tinha a extrema esquerda, a esquerda, o centro, o meio direita e a direita radical. Né? A gente tinha assim,
Eu me lembro, e talvez você deve se lembrar também, por exemplo, quando o senador Jarbas Passarinho subia a tribuna, ou a CM, né, que representava assim, o Delfim Neto, que representava bem assim, a direita, todo mundo parava para ouvi-los no embate com, por exemplo, Pedro Simon, né, e outros da esquerda, né, Covas, né, porque havia, eu diria assim, havia um cavalheirismo, uma educação e um respeito. Né? Eram forças diferentes, pensamentos, ideologias diferentes, modo de enxergar o Brasil de forma diferente, mas na hora que, né, assim, que tinha que dizer assim, o que está em jogo é o Brasil, é o povo brasileiro, havia havia uma delicadeza, eu diria assim. Sabe? Existia um embate, mas uma tolerância, né? Eu acho que hoje não há tolerância. Né? Você vê assim, os discursos são cheios de ódio, de rancor, fake news. Eu acho isso uma pena no nosso país. De jeito nenhum. Eu até agora, quando fez aquela comemoração lá no Panteão, eu tive a oportunidade de usar a palavra e eu usei exatamente né, esse tema. Falta, as pessoas as pessoas não sabem o que é a democracia, infelizmente. Né? Isso não, eu acho que é um defeito da educação, é um defeito assim do país, né, politicamente do país. Infelizmente a gente, né, está vivendo uma geração que eu sou dono da verdade, PT, saudações, e não vou aceitar o que você está falando. Você é completamente errado, você não sabe de nada. Então eu acho muito triste. Falta educação, né? Porque todos nós sabemos, a educação é a base de tudo. Essa coisa, você quer ver? Assim, fatos que hoje acontecem. Eu vejo, às vezes, quando os jogadores estão cantando o hino nacional, olho na boca deles. Se sabem cantar. Se sabem cantar. Olha, eu não sei, eu não sou especialista na comunicação, na leitura labial. Mas você vê assim, aquela coisa. As crianças tiraram. Nós tínhamos eu não sei também se é um pouco assim de saudosismo, mas a gente tinha, né, a hora cívica. Todos os dias, né? Antes de entrar, você cantava, achava a bandeira brasileira, cantava o hino nacional. Menininho, garotinho, sabia cantar o hino nacional. Então, eu acho que falta essa educação. Eu não sei por onde foi que isso se perdeu. Né? Não sei. Porque, né, a educação é tudo, é tudo. E você aprende, e tem, ao contrário disso, de não ter esse conhecimento, mas você vê a questão ambiental, que foi uma coisa que a educação pegou, né, um tema. Eu vejo crianças assim, hoje, super interessadas no meio ambiente, a questão da conservação dos rios, né, da não poluição. Falta muito, claro, né, mas você vê que a hora que você colocou isso nas escolas, há um despertar. Foi bem aceito. Né? Há um despertar para o cuidado com a natureza. A mesma coisa, em parte. Né? Em parte. Tem, né, assim, eu acho que faltou, sabe? Faltou, eu acho que está faltando no país lideranças.
sabe, assim, lideranças. Você veja hoje, já até de vez em quando a gente conversa muito assim, puxa, né, não é saudosismo, você tinha um Mário Covas, você tinha um Brizola, você tinha, né, assim, JK, você tinha tanta, tantas figuras que o Brasil todo conhecia. E hoje você fica assim perdido, né? Daqui a pouco sai um que você que sai, por exemplo, não é crítica porque todo mundo tem direito de participar e tudo, mas para governar São Paulo, uma pessoa que ele, o negócio dele são as redes sociais. Quer dizer, você pegar um São Paulo, que é um país com tantos avanços, com tanto desenvolvimento e com tantos problemas, né? Você vê assim, o tipo das pessoas que estão aparecendo. Né? E não é desfazendo da pessoa, mas agora, por exemplo, já, né, já tem, eu até vi uma época dessa em uma pesquisa, não sei se é fake news, daquele cantor que está querendo sair candidato, o Gustavo Lima. Né? Saiu uma pesquisa, não sei se é fake news, mas assim, ele já estava lá em cima. Você está entendendo? Aí tudo bem, não é que. Mas eu acho que a pessoa, para liderar um país tão diferenciado, né, com tantas diversidade como é o país, né, com tanta cultura, com tanta, né, com o jeito do brasileiro que é, e você não, assim, é incrível. Eu tenho preocupações assim com a geração futura. O que é isso que você diz? Quer dizer, o que é que eles vão ler? E qual a história? Contada por quem? Não é porque vai ser uma história diferente de um lado e de outro. Você fala para os seus seguidores, você não está falando pela cidade, pelo país, né? É incrível. Quer dizer, a forma até de se apresentar politicamente é diferente. Né? É muito assim. Eu sinto muito. Eu falo mesmo assim. Me cobram muito a história de Ceilândia. E eu resolvi agora, estou procurando assim, fazer um levantamento, assim, porque eu quero deixar a história da Ceilândia. Por quê? Porque eu já ouvi tanta coisa sobre Ceilândia. Eu passei 16 anos lá. Eu coloquei ali o primeiro barraco num cerrado solitário, de cobra, tatu e tudo. Né? E tem livros assim, sobre a história da Ceilândia que eu não conheço. Aí eu falo assim, meu Deus, é um descompromisso com a realidade, com a verdade. Então eu falei, não, agora eu vou escrever. Claro, cada um tem o seu olhar, a sua experiência, tudo. Respeitando tudo isso, eu quero fazer um livro que eu vivi. Né? Foram 16 anos. Não tem como também não ser uma biografia, né? Assim, do Você que fez fizemos. parte, né? Exatamente. Você fez parte, né? Seu eleitorado era ali. Não, né? E também assim, era assim tudo, é muito Brasília, eu digo mesmo assim. Eu acho que poucas pessoas tiveram o privilégio de participar da construção de uma cidade. Eu acho que, assim, às vezes eu me sinto muito parecida, né, assim, do sentimento que JK deve ter tido quando ele andava nesse cerrado aqui, né, e querer trazer uma capital para o interior do Brasil, saindo do Rio de Janeiro, né, e pensando nas dificuldades e conseguir. Então, eu acho que, por exemplo, hoje, quando a gente vê o tamanho da Ceilândia, que é uma das maiores cidades do Brasil, maior que algumas capitais,
E a pujança, aquela gente toda, aquela coisa que tem na alma, aquela coisa da construção, de participar da construção de Brasília, que praticamente foram os candangos, né, que vieram construir e que depois ficaram em favelas, quando as companhias construtoras, e quando terminava a obra, demolia tudo, eles não tinham para onde ir, aglomeraram primeiramente na Vila do IAPI, com aqueles, né, com aquele tamanho de coisa lá, ocuparam aquela área de uma forma desumana, sem a mínima condição, não tinha condição de se fazer nada, porque não tinha plano urbanístico. Então você ia numa rua, daqui a pouco acabava a rua, né? Você não tinha jeito de botar água, você não tinha jeito de... Tinha motor de luz ali e tal, né? Que cobrava alguém, né? Tinha mais possibilidade e fornecia a luz, mas era uma coisa impossível do ser humano viver numa situação daquela. Olha, com muita tristeza, né? Até porque hoje você está no embate de houve o golpe ou não houve o golpe, né? Então a gente escuta muito, eu estou te falando o que a gente vê por aí. Eu sei que é tudo muito triste o que aconteceu, né? Eu acho que isso não é do brasileiro, não merecíamos ver aquela cena de quebrando, né, o Congresso, de quebrando. Era como se você tivesse assim, renegando os direitos, as leis. Não foi só quebrar o relógio, né? Você estava quebrando uma instituição que é a representação da democracia, né? E isso nos assustou muito, porque isso não é da índole assim, do povo brasileiro, né? Então, mas é aquilo que a gente está conversando, a questão do ódio, da rivalidade e da ignorância, porque para mim isso é ignorância, passa pela ignorância. Agora, eu confesso, assim, eu tenho assistido, como todo brasileiro, essa questão, né, de tudo que aconteceu. A Lava Jato, né, você vê, hoje você tem, e aí? Teve corrupção? Mas se teve, e agora? Não tem mais? Quer dizer, não foram, né? Algum dia houve, porque houve dinheiro que foi devolvido. Quer dizer, pontuando fatos, é a mesma coisa dessa coisa do golpe. Tem golpe, não tem golpe. Aí depois já entra para a questão assim, como é que fala? Essa coisa do batom, por exemplo. Sim. Não é? O caso do batom da Débora. Da Débora. Você vê, eu tenho assim, amigos, tem pessoas que moram fora do Brasil. Você não imagina o tanto de gente, por exemplo, que está na Alemanha, na França, na Itália, e só fala no batom. Né? Assim, apavorados. Nossa, mas 17 anos, porque escrever uma frase no batom, é difícil, assim. Né? Hoje eu sou assim, uma assistente da realidade do que está acontecendo. E espero, né, esperar ver o que vai ser. Agora, que foi uma página negra na nossa história, foi. Um tem o seu discurso, o outro tem o seu discurso. E nós, assim, que estamos espiando a coisa, estamos assistindo, assim, cada dia tem um fato novo, né? Eu vi um dia desse alguém reclamando que era impossível os advogados, não sei quantas páginas assim, do que aconteceu, né? E a gente até hoje, eu confesso mesmo assim, que eu não sei bem o que eu não tenho dados assim porque que fala que não houve, né? Houve um quebra-quebra
que tinha gente de todo canto, né? Do outro lado tem, claro, a justiça, né, você tem que preservar os direitos e a democracia. Governador. Então, eu acho que a gente está assim no negócio. Eu confesso que eu tô assim como observadora, vendo o que vai acontecer com o nosso país. A senhora... A história, por exemplo, da prisão do Lula, e o que a gente vê hoje também, quer dizer, todo mundo foi perdoado, todo mundo retornou assim, a honestidade, né? Todo mundo foi como se quisesse apagar uma história, né? Então, e a gente, um outro fala que é mentira, o outro diz que não é nada e tal. E esse jogo, eu acho que a gente está muito triste, assim, o que nós estamos vivendo no nosso país. Não é o país que a gente espera. Você sabe o que eu acho assim? Olha, pode ser assim, burrice. Eu acho assim, falando como assistente social, mais, sabe? E como mulher. Eu acho que os políticos hoje, eu digo assim, do planeta, não estão dando respostas para o que é importante para a humanidade. Sabe? Então, a gente está num momento, por exemplo, a esquerda, né, no caso da Rússia, China, essa coisa, o auge deles, das revoluções e tal. Hoje, as pessoas estão vendo que aquilo não foi o que eles esperavam. Mas também não tem uma solução. Agora eles já estão partindo para, como é que fala, para o extremismo. Né? Então, essa coisa da direita, do que está acontecendo hoje assim, no mundo, é uma coisa a estudar. Né? Porque, ou seja, a esquerda não conseguiu ou não está conseguindo a cumprir aquilo que a humanidade espera. Né? Porque, assim, no meu modo de ver, a exploração, né, que você tem, né, da questão do trabalho, e mesmo assim, a injustiça social que há hoje no mundo. Né? Não era para o mundo a essa altura ter uma África, ter né, os índios morrendo de fome. É muito triste, assim. Eu não confesso assim que eu não tenho bem a coisa muito clara, né? A minha cabeça, eu estou igual a cabeça de todo mundo, assim, esperando ver o que vai acontecer. Eu acho o seguinte, eu acho que o que está precisando de saber, de ver, o que me parece é que você pegou assim, uma multidão de casos assim, de pessoas que estavam ali, tem falado do que estava vendendo água, pipoqueiro e tudo, e botou tudo num saco só. Né? Agora, eu acho que deve ver juridicamente, com justiça, fazer essa diferença. Porque teve gente que realmente entrou para avacalhar e para criar problema. Então, que a justiça seja feita também. Né? Então, porque ali me parece, me perdoa se eu estou errada, mas sei que tem pessoas que pensam também como eu, que está tudo muito misturado. Né? Os 17 anos, 19 anos de prisão dá para a maioria. Né? E na hora que você coloca que tem criança no meio disso, tem adolescente, tem idosos, tem pessoas com deficiência, né? Então eu acho que teria que ter eu não sei, também me pergunta como, não sei, mas eu acho que a justiça teria que ter um certo cuidado para diferenciar o que é pau e o que é pão, né? Assim. Mas agora fazer assim de montão, fazer ou dá ou não dá, quer dizer, bota todo mundo no mesmo saco, né?
E, quer dizer, o cara que quebrou aqueles, né, aqueles objetos históricos no Congresso. Pô, aquilo me deu... Eu disse, meu Deus, né, a dificuldade para restaurar aquilo, tanto de dinheiro, prejuízo que se deu para a nação. Né, a gente não pode, né, ser condescendente com uma coisa horrorosa daquela. Eu acho que tem, sim, a justiça tem que ser feita. Do outro caso, também, quantos que tinha aí? Tinha, assim, eu conheci pessoas que, pô, Ebadia, vamos lá onde eles se encontravam lá no Exército, né, ali. E já tem um churrasco lá maravilhoso. A gauchada toda fazendo churrasco. E o pessoal lá do agronegócio fazendo churrasco à vontade, o povo, ó. Que política, sabe o que é massa de manobra? Né? Eu vejo também muito disso. E a gente sabe que, né, vamos seguir. Olha, eu digo assim, muito triste. Eu acho que, primeiro, falta no país essa questão da pessoa saber que país que nós queremos, e todos nós, assim, em tese, pelo menos, queremos uma democracia. É um país do tamanho que é, com as diferenças regionais que nós temos, a beleza do povo brasileiro, né, de ter um presidente, né, que acolha, que abrace, que respeite. E eu não vejo, nesse momento, sinceramente, alguém que possa executar esse projeto. A gente está vendo nomes assim, né? Não sei quem, não sei quem, não sei quem. É o cantor, é o outro, para o Brasil, quer dizer. Eu estou assim, muito triste, não tenho. Eu torço, né? Torço muito, né? Que tenha alguma liderança que possa traduzir aquilo que o povo brasileiro espera. Né? Mas eu acho que a gente está muito, muito perdido. Assim. Porque é por causa do radicalismo. Você não sabe aonde mora a verdade. Né? Porque um mente de um lado e o outro mente do outro. E você vê essa pauta esse ódio, você vê a situação dos ministros hoje do Supremo. É uma situação muito séria, porque eles não têm mais liberdade assim, né? Porque se criou um ódio, né? De culpá-los por tudo, né? Agora, por outro lado, também não está na Constituição que um ministro do Supremo possa tirar o mandato de um deputado, né? Então, era essa pergunta que eu ia lhe fazer. A senhora acha então, que as instituições estão, né, estão enfraquecidas, estão bichadas? Eu acho. Não. Justamente por essa falta de verdade, de compromisso. Não é? Eu não entendo, eu não sou advogada, mas pelo que eu vejo, assim, e também até pela experiência que eu tive como parlamentar, que você não... A obrigação, a função dos poderes são diferenciados. Eu acho que um não pode estar metendo o bedelho no que é o outro. Por isso que está na Constituição que eles são integrados, né? Mas cada um tem o seu papel, né? O judiciário tem o seu papel, o executivo tem o seu papel e o legislativo tem. A senhora acredita que o seu papel. Então está tudo, um botando pitaco no outro, o outro fala que é mentira, o outro não pode mais sair de casa, não pode ir para o aeroporto, não pode viajar. O Supremo, né, a Justiça sendo avacalhada, que isso é uma falta de respeito, porque né, são as pessoas que têm assim, nas mãos o dever de fazer valer a Constituição do país. Na hora que você já não acreditam mais, né, com tantas emendas, com tanta briga, com tanta coisa.
Para gente. É triste, viu? Não é. Infelizmente, não assim. Mas eu confesso que esse é meu ponto de vista também. Eu estou com uma grande parte do povo brasileiro, né? Triste, muito triste, pelo que está acontecendo no nosso país. E principalmente, assim, como assistente social, vendo o que está acontecendo nas nossas ruas, com os moradores de rua, com a fome, porque né? Está faltando cuidado. Está faltando cuidado, está faltando colo de mãe aí, O povo brasileiro. o povo brasileiro, faltando colo de mãe, né? Porque, nossa, é muito triste você ver aí essa questão. Eu não sei se você viu que teve um acidente e era uma carga de café. Sim. E o povo catando café na lama e tudo. O desespero. O país, o país do café. Quem que não gosta de um cafezinho? Né? E aquilo me choca tremendamente, sabia? Assim. Aí diz que uma perguntou para a outra, por que o povo está correndo daquele jeito? O que aconteceu? Foi um acidente. Não, é ouro. É uma mina de ouro. Aí chegou lá, era o café. Do país que é o maior produtor de café. Um dos. Acho que, né, como cidadã brasileira, eu me emociono muito quando eu abro a Constituição do Brasil e vejo meu nome lá. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: não desistam do Brasil. É essa frase, não desistam, não vamos desistir, né, de procurar um caminho, de ter assim uma luz para que a gente viva, né, e que a população brasileira tenha realmente um país do qual se orgulha. Né? Não podemos desistir. Às vezes, quantas vezes eu ando assim na periferia, tudo, aí a pessoa diz, nossa, você ainda está viva ainda, mulher? Eu digo, estou viva. Que isso, vai, né? Você ainda está aí. Mas eu estou, né, participando, estou, né, atuante. Estou atuante, né, não desisto. E Brasília, o que eu tenho na minha vida de chegar onde eu cheguei, eu devo a Brasília. Né? Então eu tenho ciúmes dessa cidade, eu tenho carinho por essa cidade e pelo Brasil.